Olá, ótima tarde para você. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Boletim Legislativo desta sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Que bom ter sua companhia nesse início de fim de semana. O jornal de hoje tem muita informação. Você já ouviu falar do ICMS? Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, representa cerca de 1/4 de toda a receita de São José dos Campos. Na reportagem te explicamos melhor como esse recurso é investido em políticas públicas. E mais, Defesa Civil já se prepara para período chuvoso que começa no próximo mês. E claro, toda sexta-feira é dia de agenda cultural com as melhores atrações. Não sai daí que tem muito mais para você. Vamos começar com notícia do Legislativo. 2 novas leis entraram em vigor em São José dos Campos. Você conhece agora mais detalhes das regras que já estão contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. Dá só uma olhada no nosso quadro Agora é Lei. Agora é lei. As unidades de conservação ambiental de São José poderão receber e servir de local de estudo para capacitações na área. Essa é a proposta de uma lei em vigor na cidade que pretende criar um programa municipal para formar monitores, funcionários e gestores que atuam nas áreas verdes e parques da cidade, considerados unidades de conservação ambiental. O intuito da capacitação é promover lições de educação ambiental para que as equipes gestoras possam criar ações de turismo ecológico, visitas guiadas e atividades de pesquisas nos locais. Segundo a lei, a oferta dos cursos será feita por meio de um edital próprio, com vagas pré-definidas. Agora é lei, São José dos Campos ganhou uma data especial no calendário oficial de eventos e festas da cidade. A partir de uma lei aprovada na Câmara, agora o dia 3 de agosto se tornou o Dia Municipal da Cultura Vintage. Essa cultura celebra a moda, música, arte, design, arquitetura e estilo de vida das décadas que vão dos anos de 1920 a 1980. Para muitas pessoas, enaltecer essas tradições é uma forma de preservar a história e o modelo de vida de gerações passadas, que ajudaram a construir valores e padrões. E segundo a cultura vintage, uma parte importante da nossa identidade veio das culturas promovidas nas décadas passadas. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. E olha só, o sistema de drenagem de São José ganhou mais tecnologia e modernidade para melhorar os escoamentos de água nas vias públicas e prevenir as enchentes. Este é o novo sistema de drenagem de São José, ainda em fase de testes, que promete maior eficiência no escoamento da água da chuva. O modelo usa monoblocos que unem canal e grelha numa peça só, agilizando a obra. O projeto piloto fica na rua José Eliseu Ramos, no bairro 31 de Março, na Zona Sul. A meta é diminuir alagamentos e ampliar a capacidade de drenagem em períodos de chuva intensa. As vantagens são diversas, né? O primeiro é a drenagem, que é o principal, né? O escoamento é bem mais significativo do que o tradicional, quanto tubo ou canaleta que a gente tem que fazer, porque ele é uma peça inteiriça, a gente já tem um reaproveitamento, não tem necessidade de grelhar, colocar grelha, serviços de alvenaria, isso demanda muita mão de obra. E com isso também tem uma economia significante para o município. E dependendo do volume de água, ela é autolimpante também, ela já vai pela forma do monobloco, ela já também tem uma drenagem melhor e também já vai limpando todo o sistema. O formato em V ajuda na autolimpeza e mantém o sistema mais seco e desobstruído. Os resultados colhidos nesse período de testes
serão fundamentais para levar o sistema a outros bairros. A gente está fazendo esses testes para ver se realmente ele é o que estão vendendo, né, que é uma empresa de fora, e a gente está fazendo esse teste para ver se realmente a gente possa estar utilizando aí para substituir o sistema antigo. Este novo modelo a longo prazo deve trazer mais segurança e melhorias na manutenção, até porque este formato antigo com as grelhas de ferro enferrujam e são mais fáceis de serem danificadas e até mesmo furtadas. A grelha, infelizmente, a gente tem um grande problema, que é o problema do furto, também de danos, né, de quebra, de estar ali também trazendo aí um perigo até para os transeuntes, para os nossos munícipes. Então esse monobloco ele é bem fantástico nesse sentido. Essa professora da Univap afirma que novas tecnologias são bem-vindas, mas precisam ser avaliadas dentro do contexto ambiental da região, considerando o comportamento da bacia hidrográfica e o impacto na vazão da água. Se essa tecnologia ela está sendo estabelecida com base nas nossas características ambientais que hoje estão em processo de mudança, assim como no mundo inteiro, eu acho válido, né? Se vai facilitar a manutenção, ok. Mas acredito que uma decisão, né, para a gente fazer toda a interferência em vias públicas, ela deve ser pensada em todos os contextos e não somente de como que essa água vai escoar, simplesmente que vai minimizar a manutenção. A drenagem urbana também é pauta na Câmara. Um projeto em tramitação que está em debate pretende levar para a cidade os chamados bueiros tecnológicos. A matéria, de autoria do vereador Renato Santiago, busca soluções sustentáveis no serviço de drenagem pluvial. Ele faz uma filtragem para que esse resíduo, principalmente os resíduos sólidos, eles não penetrem nas galerias, entupindo, às vezes, numa curva, num local de uma amplitude menor dessa maneira. Então, a gente segura esses resíduos. Esse bueiro ele tem um equipamento, um sensor, que ele vai emitir um sinal na central quando ele estiver cheio, quando ele não estiver mais permitindo a passagem das águas pluviais e, consequentemente, vai ser feita a limpeza para que ele volte a funcionar na sua plenitude. Então, a ideia é segurar esses resíduos sólidos para que eles não entrem na galeria. O Legislativo também atua na fiscalização do tema. De janeiro a outubro, mais de 500 documentos lidos em sessão trataram de manutenção viária e limpeza de bocas de lobo, serviços essenciais para melhorar a drenagem do município. É cuidar das pessoas, sentir quais as mazelas, principalmente nas áreas de maior alagamento, principalmente nas áreas que não têm uma drenagem natural, seja pela pavimentação excessiva ou pela questão gravitacional, que a água não tem um escoamento tão forte, é sempre pensar na qualidade de vida das pessoas. A época de chuvas começa em breve com a chegada do verão. E quem já se prepara para esse período é a Defesa Civil de São José dos Campos para os atendimentos à população. Todas as regiões da cidade são monitoradas com auxílio de estações meteorológicas para previsões detalhadas, além de núcleos de proteção com apoio de voluntários em áreas de risco. A repórter Érica Zusa é quem conta todos os detalhes de como a Defesa Civil se prepara para o período chuvoso. Oi, Ju, boa tarde para você que acompanha o Boletim Legislativo. Olha, o período crítico de chuvas considerado pela Defesa Civil começa agora em dezembro e vai até março do ano que vem. São 4 meses. Para explicar melhor para a gente como a Defesa Civil está se preparando para este período, eu estou aqui com José Benedito da Silva, ele que é coordenador da Defesa Civil aqui de São José dos Campos. Boa tarde, José. Como é que está sendo esse preparativo para esses 4 meses? Boa tarde a todos. A Defesa Civil tem, né, no seu calendário o período das chuvas, né, que é o período do verão, como você mesmo já disse, né, começando oficialmente 1º de dezembro, entrando aí no verão, até 31 de março do próximo ano. Então,
são 4 meses. São um período pouco crítico, porque também tem o período das férias, né? Carnaval, inclusive, também dentro desse período, mas as incidências de chuva são maiores, então a Defesa Civil ela tem todo o seu trabalho voltado para a gestão dos riscos para esse período com relação às águas. Coordenador, hoje são quantas áreas monitoradas em São José? Nós temos 51 áreas, né, dentro do nosso município, são áreas passivas de inundação e escorregamento. Então, em todas elas, nós temos hoje já uma gestão de risco, de monitoramento, de avaliação, para que dentro do período de chuva a gente consiga então fazer toda a gestão de orientação, né, de até mesmo de alerta. Inclusive tem os núcleos de proteção e defesa civil, é isso, nesses locais? Hoje nosso município já conta com 19 núcleos, né, contemplados com a Defesa Civil comunitária, né? São os voluntários da própria comunidade que discutem os riscos locais. Então, nós preparamos a comunidade, nós treinamos essas comunidades para que, se vier a ter uma ocorrência de vulto na sua comunidade, eles também já consigam, então, dar as respostas mesmo antes da Defesa Civil chegar. Então, já são áreas que já são definidas, inclusive, rotas de fuga, ponto de encontro e também já a estrutura disponível para um abrigamento, caso seja necessário. Você estava contando aqui para a gente, né, antes de entrar no ar, que hoje a Defesa Civil ela trabalha com bastante antecipação, né? Antigamente tinha que esperar as pessoas entrarem em contato para falar do problema que está acontecendo. Agora isso mudou bastante, né, com as tecnologias. Isso, a Defesa Civil também, né, vem aproveitando da tecnologia para que o nosso trabalho seja cada vez mais aprimorado. Então, nós temos no Centro de Segurança e Inteligência um agente da Defesa Civil 24 horas, que nós consideramos lá o nosso posto de comando, onde ele faz todo o monitoramento, movimentação de chuva, climática, inclusive, com as previsões, e aí qualquer ocorrência, qualquer anormalidade, a partir daí, então, toda a equipe técnica e operacional, ela é acionada. Fala um pouquinho para a gente, José, sobre as tecnologias que vocês contam hoje para fazer esse monitoramento, né, das chuvas. Nós temos hoje no município 35 estações meteorológicas, né? Somos pioneiros nessa missão, né, com essa tecnologia eficaz que nos traz as informações em tempo real, né, do que está acontecendo nessas comunidades. Então, essas estações foram distribuídas na cidade, nos pontos mais críticos, para que a gente consiga dar a resposta tanto para a população, como também a própria equipe da Defesa Civil está treinada e capacitada para fazer essa gestão. Inclusive, todos os agentes da Defesa Civil têm acesso ao aplicativo que tem esses detalhamentos? A gente pode conferir algumas telas? Olha, a gente tem aqui, hoje, né, as estações, elas são 35, todas elas com sinal de internet, né? Todos os agentes têm acesso ao aplicativo, inclusive até a população, para que receba, né, em tempo real. Inclusive, nós temos até o SMS Juseense, que a gente informa também a comunidade, caso venha ter alguma adversidade. Por exemplo, nós temos aqui toda a informação de temperatura, de rajada de vento, direcionamento de vento, umidade relativa do ar, ponto de orvalho. Tudo isso favorece para que a gente faça a gestão, inclusive o mais principal, né, que é a questão do acumulado de chuva. 72 horas nós fazemos a gestão do ponto crítico, né, com o potencial, inclusive, de escorregamento, para que a gente faça a ação. Então, a partir desse momento, a equipe já vai para campo, né, fazer vistoria e, se necessário for, fazer uma intervenção junto à comunidade, retirar a comunidade das casas, colocar no abrigamento provisório, temporário, a equipe já está preparada e já está em campo para fazê-la. Para esse momento da execução, né, do trabalho, quando acontece realmente chuvas muito fortes, enchentes, os agentes da Defesa Civil, eles estão preparados? Sim, toda a equipe, inclusive nós temos também o nosso plano de contingência municipal, né, que nesta semana nós estamos fazendo um treinamento gigantesco, mobilizando todos os órgãos de emergência, de assistência, de recuperação, para que a gente esteja já pronto para o pontapé inicial, né, aí para o período de chuva. Então, nós vamos fazer um treinamento numa comunidade onde tem a possibilidade de inundação e escorregamento, e todos esses órgãos serão acionados com tempo, resposta, para que a gente consiga, então, melhorar cada vez mais o nosso trabalho ordenadamente, né, que esse plano de contingência, ele faz esse protocolo ordenadamente, cada órgão necessário, para que numa gestão de um posto de comando entre a Defesa Civil e também corpos de bombeiros, a gente consiga, então, dar a resposta necessária para esses tipos de eventos. Sem dúvida, é muito importante esse trabalho de integração, né, entre os órgãos de defesa que trabalham aqui em São José. Então, José, para a gente concluir, acho que vale lembrar como as pessoas podem fazer também para acionar a Defesa Civil, né?
Exatamente, a Defesa Civil ela tem um atendimento 24 horas, em São José dos Campos, diferenciado também, né? Nós fazemos parte da São José Unida, né? Desse programa São José Unida, então em São José dos Campos o acionamento da Defesa Civil para situação de emergência é 190. Basta ligar 190, vai ter sempre um agente para atender, para fazer a triagem e já para empenhar a equipe se for necessário. É isso, José, muito obrigada pela entrevista. Júlia, é com você. Você já ouviu falar do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços? É um tributo estadual que incide sobre uma série de operações com circulação de mercadorias, prestação de serviços de transporte e de comunicação. O ICMS é uma das principais fontes de arrecadação do Estado, usado para financiar serviços públicos como saúde, educação e segurança. Em São José dos Campos, o imposto representa cerca de 1/4 de toda a receita municipal. Até outubro de 2025, a cidade recebeu repasse do governo estadual de mais de R$ 1 bilhão. Você já ouviu falar no ICMS? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é uma das principais fontes de arrecadação dos estados brasileiros. Ele é aplicado sobre as atividades como transporte, comunicação e venda de produtos. O ICMS é um imposto estadual, é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. Então, ele incide sobre toda a movimentação de mercadorias que acontece no estado e também na transição fora dele, também sobre serviços de transporte, tanto intermunicipais como também interestaduais, e também sobre serviços de comunicações. Então, essas três rúbricas são tributadas pelo ICMS. Por lei, 25% de toda a arrecadação do ICMS feita pelo Estado deve retornar às cidades. Em 9 meses deste ano, as transferências de recursos do ICMS para as prefeituras de São Paulo já somam mais de 34 bilhões de reais. Só em São José dos Campos, o imposto representa cerca de 1/4 de toda a receita municipal. Até outubro de 2025, a cidade recebeu mais de 1,176 bilhão de reais, um aumento de 2,2% em relação ao ano anterior. As transferências do ICMS acontecem toda semana e com valores variados. No último repasse recebido na primeira semana de novembro, São José dos Campos recebeu mais 18 milhões de ICMS. Tem grande relevância para a gente, né? É o maior arrecadação nossa, na verdade, né? 27% do nosso, da receita nossa vem da cota parte do ICMS. Né? Então ele acaba sendo 1/4 praticamente de toda a receita que a gente tem, vem a partir da circulação de mercadorias. O secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José reforça que esses recursos são fundamentais para o equilíbrio das contas públicas, sendo 25% destinado à educação, 15% à saúde e o restante aos cofres públicos do município. A gente precisa mesmo desse valor para poder continuar mantendo a nossa saúde, mantendo a educação e aí produzir mais obras, manutenção da cidade, mobilidade, segurança, também faz parte com esse dinheiro que a gente recebe. A Câmara Municipal também acompanha de perto os repasses do ICMS. O imposto é essencial para o desenvolvimento de São José, garantindo a continuidade de projetos e investimentos que beneficiam diretamente a população. O economista explica que o ICMS tem impacto direto na vida da população, já que os recursos retornam em serviços e investimentos no município. Segundo ele, acompanhar a variação do imposto é fundamental para entender o ritmo da economia e o planejamento das cidades. A Câmara Municipal, ela está ali, ela não é só uma casa de leis, ela é também uma casa de fiscalização, de garantir a governança no uso do recurso público. Então, com toda certeza, né, a Câmara Municipal acompanha não só os repasses, como também a utilização, a execução por parte do Executivo. Afinal de contas, o Executivo só pode executar aquilo que está previsto em lei. Aquilo que está no orçamento público, que foi elaborado, foi discutido, foi analisado pela Câmara Municipal. E antes da nossa semana terminar, claro que tem nossa agenda cultural. Fica com a gente para não perder as atrações que vão acontecer aqui em São José neste fim de semana. Solta a vinheta!
E olha quem está aqui com a gente. Boa tarde, Ana, bem-vinda! Oi, Ju, tudo bem? Que prazer poder fazer parte aqui da Agenda Cultural hoje. Que legal, então quero saber o que você trouxe de novidade pra gente pra esse fim de semana. Me conta. Vamos lá ver, a Luísa teve um imprevisto, mas eu não vou deixar o boletim sem dicas. Bora para mais uma Agenda Cultural? Vamos começar com um evento cheio de energia lá no SESI. É que o Olodum chega a São José para celebrar seus 46 anos de história com muito samba reggae, cores, potência e o seu legado cultural. É a chance perfeita de curtir essa experiência ao vivo no palco externo do SESI numa noite que promete muita música, ritmo e emoção. Eu adoro e acho que não vou perder. Então, acontece às 8 horas da noite, na sexta-feira. Vale lembrar que você tem que reservar o ingresso no site do SESI para você garantir a entrada, mas tem entrada gratuita. E se você é do time aí que curte experiências gastronômicas, então presta atenção porque tá rolando o festival 1001 Sabores, um evento gastronômico incrível que celebra a culinária árabe e também pratos internacionais com muita variedade. O festival está acontecendo desde ontem lá no Parque da Cidade e é perfeito para ir com a família, com os amigos ou até dar aquele passeio delicioso de fim de semana. O festival vai até domingo, sempre das 11 às 9 horas da noite, no Parque da Cidade, que fica lá na região norte, com entrada gratuita. E agora, se prepara porque no sábado tem um espetáculo especial para toda a família lá na Farmaconde Arena. A dupla, Gabriel e Shirley, fenômenos da internet, chegam a São José com um show infantil cheio de humor, criatividade e muita identificação com o dia a dia das famílias brasileiras. Com o seu jeito leve e bem-humorado, eles criam um universo lúdico que encanta crianças e adultos. E agora esse clima divertido ganha o palco em uma apresentação cheia de momentos inesquecíveis. Acontece no sábado, a partir das 18 horas. Os ingressos são pelo site bilheteriaexpress.com, lá na Farmaconde Arena, no Jardim das Indústrias, hein? Muito gostosinho aí pra família curtir. E para fechar a semana com música boa e muito swing brasileiro, no domingo tem show do cantor Fabiano Magalhães, que se apresenta ao lado do projeto Arte do Barulho, lá no Parque Vicentina Aranha. Com forte influência do samba e do MPB, Fabiano começou na música ainda na adolescência, aprendendo percussão até descobrir seu talento vocal, que hoje leva para todos os palcos aí do estado. Uma ótima dica para curtir o domingo ao ar livre e começar bem no dia. Então é a partir das 10 horas, lá no Parque Vicentina Aranha, com entrada gratuita, um programa aí para a família, para todo mundo curtir o domingo e o fim de semana aí fechar com chave de ouro. E aí, Ju, gostou das dicas? Vai curtir qual? Nossa, muito legal a agenda cultural desse fim de semana aí, com o feriadinho junto, né? Eu amei, fiquei muito animada com o Olodum, eu adoro, viu? Eu também adoro, hein? Vamos curtir então, Ana. Vamos. Obrigada pelas Que informações. isso? Vamos encerrar o programa então de hoje. Vamos lá. O Boletim Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua companhia nessa semana. Se você quiser rever a agenda ou outra notícia do nosso jornal, é só acessar o canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Um ótimo final de semana para você e aproveitem. Até segunda. Tchau, tchau.